Amém, galera. É isso aí, boa noite. Todo mundo vivo aí? Tudo certo? Essa chuva dá uma preguiça, né? O povo fica meio acuado, meio com sono. E aí é nessas horas que a gente vê quem que é os crentes de verdade, né? Que não é o crente açúcar, né? Como diz as piadinhas gospel lá, né? Que não vem na igreja para dar chuva e tal. Mas amém, Deus sabe. Semana passada, né, no carnaval, estava lá em Caxambu, sul de Minas, no acampamento da igreja presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana lá. O pessoal me convidou para a gente estar pregando e compartilhando lá com os adolescentes, com os jovens lá da igreja. E foi um tempo muito intenso e muito profundo com eles, porque tinha mais de 100 jovens lá, um lugar muito da hora, campo de futebol, um ambiente totalmente verde, assim, da paisagem muito bonita ali, né? E foi um tempo onde eu pude compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado, né, a respeito daquilo que é a nossa identidade, porque o tema que eles trabalharam lá foi o que na verdade somos. Então, foi muito bom. E aí eu queria deixar esse testemunho, né, apenas para animar você, animar seu coração, para que você possa estar atento, né, a tudo aquilo que Deus quer usar e fazer através da sua vida. E isso vai te custar tempo, isso vai te custar dinheiro, isso vai te custar sacrifício. Você vai ficar 12 horas dentro do ônibus, igual eu fiquei quando eu voltei. Mas a gente entende, né, que é tudo para Ele, por Ele, para a honra e glória do nome dEle. E hoje a gente vai estar continuando, né, falando a respeito daquilo que tem sido o tema desse mês, né, que é nós sermos bons administradores de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Nós sermos bons dispenseiros, né, como diz algumas versões, mas bons administradores de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. E os 2 domingos desse mês o Ari pregou, o Ari falou, né, a respeito de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Das riquezas, dos dons, dos talentos, do tempo. E ele deu um panorama geral a respeito dos dons que Deus coloca na nossa vida, que não são apenas materiais ou financeiros, mas são tudo aquilo que Deus coloca em nós, para que nós possamos agora administrar. E aí, se você não ouviu, se você não esteve aqui, assista lá no YouTube, ouça no SoundCloud, que está tudo lá, para você pegar a linha de raciocínio. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre aquilo que mais aperta, aquilo que mais dói, quando se fala, principalmente dentro da igreja, que é o quê? Dinheiro. Por quê? Porque, infelizmente, por conta de mercenários da fé, por conta de, às vezes, igrejas que extorquem as pessoas, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensino com relação ao dinheiro, com relação aos recursos financeiros que Deus coloca na nossa vida individual e na nossa vida coletiva como igreja, isso tem sido bastante distorcido. E isso tem se tornado um tabu nos nossos dias. Porque tem se tornado uma barreira que impede muitas vezes a gente de entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos nas mãos de Deus. A gente canta, a gente louva, muitas músicas que falam a respeito disso, mas quando fala de mexer no nosso dinheiro, de mexer no nosso bolso, aí o negócio aperta. Porque aí, por mais que agora estou sendo transformado no meu entendimento a respeito da grana, a respeito do dinheiro que Deus tem colocado na minha vida, existe algo, uma força maior que me segura, que me prende, parece que tem um escorpião dentro do meu bolso, né, que faz com que eu retenha, que faz com que eu não compartilhe daquilo que Deus tem colocado na minha vida. E aí o engraçado é que o Oriovaldo falou semana passada que o dinheiro é a parte mais fácil nessa conta toda do evangelho, né? Mas aí eu pergunto agora, nós como realidade local, como manifesto, se o dinheiro é a parte mais fácil, nós como igreja, nós temos falhado no básico. Nós temos tropeçado numa pedra tão pequena, que é
As finanças. Se vocês verem lá no nosso relatório que a gente coloca todo mês, que inclusive está desatualizado, tem que colocar o de janeiro, a gente vai ver uma oscilação muito grande com relação a entradas, ofertas, dízimos. E o engraçado é que a gente está desse jeito já tem 15 anos, desde quando a gente começou. E o mais louco nisso tudo é a gente ver a fidelidade e a graça de Deus com esse lugar. Então, se você está aqui hoje, se você faz parte dessa família, meu irmão, entenda que você faz parte de algo sobrenatural. Porque para a gente estar aqui nesse lugar, nesse prédio, para a gente ter essa estrutura, mano, é só graça de Deus. Porque a gente fecha a maioria dos meses no vermelho. Aquilo que entra não é suficiente para cobrir aquilo que sai. E a gente tem tido fé o suficiente para não administrar, né, o dinheiro que essa igreja gera apenas com o prédio, apenas para a manutenção desse lugar. Porque não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que Deus chamou eu e você, para que a gente pudesse conhecer o Evangelho. Não foi para a gente se reunir, não foi para a gente construir, mas foi para a gente o quê? Conhecer o coração de Deus. E o coração de Deus é um coração que doa, é um coração que oferta. Então, nós temos tido a ousadia de ir além, de não só ficar pagando o aluguel, a luz, a água, mas nós queremos ofertar na vida daqueles que têm gasto a sua vida, o seu tempo, em função do Evangelho, no ensino da palavra, em viagens e pregações. Então a gente tem feito isso. E aí o engraçado é ver que a contabilidade de Deus ela é diferente da nossa contabilidade, né? Eu fiz contabilidade, me formei tudo. E, cara, é sobrenatural, mano. Porque se nós estamos como igreja estabelecida hoje, é porque a contabilidade de Deus não é igual à contabilidade nossa. Na hora que falta, eu não sei, Deus provém de algum lado. E aí a gente vai caminhando, a gente vai andando. E aí é sobre isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês hoje. E eu queria que vocês abrissem lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 12, versículo 13. A Bíblia ela fala muito a respeito de dinheiro, né? O Ariovaldo fez uma live aí semana passada, né, falando sobre dinheiro lá pelo canal, pela página do Descrentes também. Quem não viu está salvo lá, pode ver. E existem mais de 2.000 referências e versículos bíblicos que falam a respeito diretamente, especificamente de riquezas, de dinheiro, de leleu. E aí muitas vezes a gente acha que a palavra de Deus ela não fala muito a respeito disso, mas quando a gente vai ver principalmente os evangelhos, a gente vai perceber também a quantidade de parábolas que Jesus usou para falar a respeito de dinheiro, para falar a respeito de bens, de posses. Por quê? Porque desde sempre a humanidade, o ser humano, nós fomos apegados nos bens materiais. E Jesus já sabia disso. E aqui, nessa passagem específica em Lucas 12, ele vai falar de uma parábola de um rico insensato. E aí, quando eu estava preparando, quando eu estava vendo, estudando a respeito disso, eu queria pegar todas as parábolas e falar de tudo, mas não tem jeito. Senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Então eu vou me concentrar apenas nisso. Mas o assunto ele é bastante extensivo. E eu queria me atentar apenas a essa parábola, que fala lá a partir do versículo 13. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida, disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Até aqui por enquanto. Então Jesus ele já vai direto no ponto. Ele já bate direto na jugular do cara e na nossa jugular, falando justamente aquilo que nós sempre temos compartilhado e falado, que nós precisamos ser valorizados por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós temos. E hoje o pensamento do mundo
Ele é contrário a isso, não é verdade? Você é valorizado, você é considerado, você é chamado para andar junto com algumas pessoas por aquilo que você tem. Então, se você tem algo que vai beneficiar o outro, você às vezes vai ser mais aceito, você às vezes vai ser mais incluído num certo grupo do que outra pessoa que às vezes não tem algo que ela pode oferecer, não é verdade? E a gente percebe isso muito claramente. Então Jesus ele já vem falando isso, olha, a vida de um homem não é baseada nas coisas que ele possui. E a gente precisa quebrar, principalmente na nossa família aqui como igreja, esse tipo de pensamento, que uma vez ou outra vai entrando de maneira sutil no nosso coração. E aí a gente vai tratando os outros conforme a nossa conveniência e conforme aquilo que ele pode me beneficiar. E aí ele fala a respeito da ganância. Ele fala, cuidado, guardem-se de todo o tipo de ganância. E aí eu queria passar um vídeo para poder exemplificar isso melhor, para que vocês possam fixar. Apaga a luz aí para nós, Fernando. E, Gabriel, apaga essa aqui também, para ficar melhor, para vocês verem, por favor. Pesado, né? Mas é para exemplificar, né, a nossa ganância. Então, o que é a ganância, né? É o sentimento que a gente tem de que a gente precisa possuir tudo aquilo que os nossos olhos desejam. Tudo aquilo que o nosso coração almeja. Seja ele um bem físico ou seja ele dinheiro. A ganância, ela faz com que a gente fique cego. E aí, a gente vê nos noticiários, a gente vê na televisão, o que o homem é capaz quando ele está com o seu coração, com os seus olhos cheios de ganância. Né? A gente vê irmãos brigando, a gente vê pessoas matando outras por conta de herança, por conta de grana. E aí a ganância, ela é algo que consome o nosso coração. Ela é algo que cega o nosso entendimento, cega os nossos olhos. E nesse caso específico aqui que Jesus estava contando, nessa parábola, esse cara ele já estava cego na sua ganância. Porque olha a fala dele, fala com que meu irmão divida comigo a herança do meu pai. Então, meus irmãos, a ganância ela é a causa de muitas tretas no nosso meio, na nossa vida. E aqui especificamente, esse irmão com certeza ele já estava tretado com outro irmão. Porque eles estavam tendo uma briga aí com relação à herança. Então você imagina a situação que ele estava. Imagina às vezes a raiva que ele estava sentindo. E ele chega para Jesus, para que Jesus pudesse resolver aquilo ali para ele. E aí Jesus vira e fala, meu amigo, quem que sou eu para decidir isso aí, mano? E aí Jesus já começa a compartilhar do seu ensino. E aí ele continua. Então lhes contou uma parábola. O homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá essa noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Até aqui. Lá em Provérbios, capítulo 27, no versículo 20, ele fala assim, ó, como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Em outro versículo, lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, ele fala assim, ó, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Então a gente vê, irmãos, que a ganância, ela é como descrita nesse vídeo. Ela é um buraco sem fundo. Os nossos desejos, as nossas ambições desse mundo, elas são como um buraco sem fundo. Não tem fim. Para pensar, para você ver, você vai ver isso facilmente.
Todo ano é lançado um modelo de carro, todo ano é lançado um modelo de celular, um modelo de alguma coisa novo. E aí todo mundo corre em função daquilo para obter aquilo. E aí faz conta, financia, parcela, para obter aquilo. E aquilo, quando é lançado, no mesmo momento já é o top do lançamento. Todas as funções, melhor câmera, câmbio automático, o carro do ano. E aí passa-se 12 meses apenas, aquilo já se tornou obsoleto, na visão daqueles que o fizeram. E aí cria-se todo um marketing, cria-se toda uma propaganda, uma estratégia para colocar no seu coração, nos nossos olhos, que aquilo que eu tenho já não mais me satisfaz. Aquele celular antigo, ele já não serve. Além do que, né, eles já vão fazendo as suas atualizações para que você possa trocar depois, né? E aí já somos levados a um caminho sempre de troca, sempre de trocar. E quando não somos levados por esse caminho, a gente é levado pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria cobiça, que nos seduzem, que nos arrastam. E aí aquilo que eu gostava muito, eu já deixo de gostar, e eu já quero o novo, eu já quero o próximo, eu já quero a última tecnologia, o último lançamento. E aí a gente não se satisfaz. Você com certeza já foi pego em uma desses exemplos, em uma dessas formas, em ver o tanto que o seu coração, o nosso coração, ele é enganoso. Porque nós sempre queremos o melhor, nós sempre queremos mais. Então a ganância, ela produz isso, um buraco sem fundo, em que ele não vai se satisfazer. Então não se engane, meu irmão, se você acha que você vai ser feliz, que você vai ser pleno na sua vida, quando você conseguir alguma coisa, quando você tiver certo tipo de coisa, quando você ganhar tanto, você não vai ser. Porque se você colocar a sua esperança, a sua riqueza nas coisas desse mundo, você vai ser a pessoa mais infeliz. E aí Jesus, ele já dá esse Hadouken aqui direto no peito. E aí ele conta a história desse homem, desse agricultor. E essa história não é uma história de alguém que conseguiu suas riquezas, conseguiu sua propriedade de maneira ilícita, que roubou, que extorquiu, que fez falcatrua. O foco dessa parábola é como aquele homem que já era rico, ele administrou aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Essa parábola não fala de fraude, mas fala de insensatez. E muitas vezes nós estamos nessa situação. Nós não estamos roubando, nós não estamos nos corrompendo, nós não estamos mentindo para conseguir riquezas ilícitas, nós não estamos passando por cima de alguém para conseguir algo, mas nós estamos pecando na maneira com que nós administramos aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. E aí muitos de nós não estão enquadrados nessa categoria desse homem aqui, de um rico, de bens, de posses, de dinheiro, mas Deus tem colocado grandes riquezas nas nossas mãos. Mas Deus tem depositado em nós riquezas para que nós pudéssemos administrar. E aí, aquele homem, ele errou em primeiro, a partir do versículo 38, 37. O que devo fazer? Pensou comigo, não tem espaço para toda a minha colheita. O primeiro erro que a gente comete, irmãos, é achar que aquilo que nós recebemos vem do fruto do nosso trabalho. Achar que o nosso salário, que o nosso dinheiro, que os nossos recursos vêm tão somente dos nossos próprios esforços. Achar que o nosso trabalho, se nós estamos lá, é porque nós somos bons, porque nós somos competentes, ou porque nós fazemos algo de diferente. O primeiro erro desse homem foi achar que ele era suficiente em si mesmo, que ele produziu aquela própria riqueza, porque a ênfase dele em todo o texto foi falar minha riqueza, minha propriedade. E ele caiu nesse erro de achar que o seu braço, que a sua capacidade de gerar, de administrar,
era suficiente. Segundo ponto, ele foi levado por um sentimento de quê? De guardar, de acumular. E nós, quando nós somos abençoados por Deus, qual que é o nosso primeiro sentimento? Qual que é a nossa primeira prioridade muitas vezes? É o quê? Guardar. É poupar. É guardar para nós mesmos, com medo às vezes do futuro, com medo às vezes de eu perder meu emprego, de eu não ter o suficiente para amanhã. E aí a gente cai no pensamento desse mundo, que fala que aqueles que são ricos são aqueles que mais acumulam. E a gente se esquece que riqueza, na ótica e no reino de Deus, é para aqueles que mais compartilham. Então, o que é riqueza para você? O que é ser rico para você? É quanto você acumula ou quanto você compartilha? E o terceiro erro que esse homem cometeu, ele depositou tudo o que ele possuía. E ele depositou a sua vida naquela colheita. E nós muitas vezes cometemos o mesmo erro. Nós colocamos a nossa vida na nossa formação, na nossa faculdade, no nosso emprego, no nosso trabalho, no nosso serviço. E a gente acha que aquilo ali vai nos salvar, vai nos livrar, vai nos trazer paz, vai nos trazer segurança. E falar para você, se você tem colocado a sua vida, se você tem colocado a sua esperança no seu trabalho, na sua capacidade, no seu desenvolvimento de fazer e vender algo, meu irmão, você está perdido. Porque vai chegar um dia, você vai chegar lá na empresa de manhã e eles vão te mandar embora. Se você trabalha com as mãos, com os pés, se você faz algum tipo de serviço, vai ocorrer algum momento da sua vida que você vai se machucar, que você vai ficar doente, que você não vai conseguir fazer a mesma coisa. E a pergunta é, e aí? O que você vai fazer? Como que você vai lidar com isso? Porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então aquele homem, ele colocou o seu coração, ele colocou a sua vida naquilo que a sua riqueza, naquilo que a sua colheita produziu ali naquele momento. E aí ele queria aposentadoria, ele queria uma vida em paz, ele queria descanso, ele queria se alegrar. Mas aí vem Deus e fala, pobre coitado, mal sabe ele que amanhã eu vou pedir a sua vida. Então a reflexão que eu quero trazer nesse ponto específico, meus irmãos, é o que você tem colocado? Aonde você tem colocado seu coração? Porque se você tem colocado seu coração nessas coisas que eu falei anteriormente, vai chegar um momento em que ela vai sair de você, vai tirar de você o seu trabalho, o seu serviço. E aí, o que vai sobrar? O que vai restar? Aonde está o seu coração? E aí Deus termina falando, né? É loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, irmãos, nessa parábola a gente entende, a gente vê que riqueza para Deus não está relacionada ao tanto que a gente acumula, ao tanto que a gente guarda, ao tanto que o nosso próprio esforço é capaz de produzir. E aí a pergunta é, o que é ser rico para com Deus? Se Deus é dono de todo o ouro, toda a prata, se Deus é dono de todas as riquezas que são produzidas na terra, o que é ser rico para com Deus? Mas quando a gente lê algumas outras versões, comentários bíblicos e tudo mais, a gente vê que não é você ser rico para Deus. Não é você oferecer algo para Deus, para mostrar para Ele que você é rico para Ele. Porque Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa dos nossos bens. Ele não precisa das nossas posses. Mas quando Ele fala ser rico na ótica de Deus, é como Deus está olhando o seu coração. É a forma com que Deus está olhando a sua vida e vendo como você tem administrado os recursos financeiros na sua vida. E aí, lá em 2 Pedro, abre aí. 1 João, aliás, logo depois. 1 João capítulo 2, versículo 15.
1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e orgulho de fazer nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Volta um pouquinho aí, agora abre em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Versículo 17. Ensine os ricos desse mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Até aqui. Então, irmãos, a verdadeira riqueza que Deus deseja de nós é que nós saibamos administrar as riquezas dessa terra como Ele deseja. O coração de Deus é um coração generoso. Então a pergunta é, será que você tem sido generoso com tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida? Ou será que você tem tido o sentimento daquele agricultor, guardando, retendo, pensando no futuro? Porque isso só revela a ansiedade do nosso coração, só revela o nosso medo, só mostra que a nossa confiança não está em Deus. Então, sejam generosos. Que a generosidade de Deus possa atingir o nosso coração. Ninguém não tem nada que não possa ofertar. Ninguém não tem nada que não possa compartilhar. Deus colocou grandes coisas em cada um de nós. Ninguém ganha tão pouco que não consiga ser fiel no pouco que Deus tem colocado. Porque se você não for fiel no pouco que Deus tem depositado na sua vida, meu irmão, não se iluda. Você não vai ser fiel no muito. Existem pessoas que vivem bem melhor, ganhando pouco, do que pessoas que ganham 3 vezes mais. Sabe por quê? Porque elas entenderam a forma com que o coração de Deus trabalha em nós. Uma forma generosa. E tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida é para que abençoe outros. Então, meu irmão, seu dinheiro, o seu carro, a sua moto, a sua casa, a sua faculdade, tudo, todas as coisas precisam abençoar os outros. Porque senão você vai ser tomado por um sentimento de ganância, que você vai querer apenas possuir, ter, reter, e nada daquilo que Deus tem colocado na sua vida vai servir para abençoar o outro. Então aqui ele é bastante enfático quanto a isso. Ele fala, olha, acumulem riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói. Então a partir do momento em que você coloca toda a sua esperança, toda a sua vida em bens materiais, meu irmão, você vai ser capaz de morrer por aquilo. Você vai ser capaz de dar a sua vida por aquilo, porque aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração.
Se uma pessoa vier te assaltar, vier te roubar, será que você está disposto a entregar seu celular para ela? E muitos já perderam a vida por conta disso. Né? A gente vê no noticiário, a gente vê nas notícias. Instrumentos musicais, né? Rolou uma treta o ano retrasado lá que roubaram a igreja, né? E levou o baixo do Tavim. E a gente fez uma mobilização e ofertou de novo para ele e tudo mais. Mas isso para quê? Para que pudessem ser abençoados todos nós. Então, onde está o nosso tesouro? Isso vai demonstrar onde está o nosso coração. Então, meus irmãos, não se apeguem ao seu dinheiro, porque o ladrão pode vir, pode roubar. Se deixar depositado lá no banco, às vezes pode ser vítima de uma fraude, de um estelionato. Mas guardem para vocês tesouros no céu. Então, o que você tem feito com tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida? E como eu falei no começo, a gente tem errado no básico. E isso só demonstra que nós somos ainda crianças na fé. Porque se a gente olhar para toda a nossa membresia, a gente pode glorificar a Deus e a gente pode louvar a Deus, que a gente vai ver um baixo nível de desemprego no nosso meio. A gente vai ver que a maioria de nós temos um trabalho, nós prestamos algum tipo de serviço. A gente não foi afetado tão bruscamente com a crise, de maneira que todo mundo, agora ninguém trabalha, ninguém ganha dinheiro, ninguém recebe. Mas a maioria de nós trabalhamos. Todo mês o dinheiro está ali na conta. Então por que é que nós temos dificuldade em sermos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas? Porque é que tudo que é relacionado ao reino de Deus, a gente acha caro, a gente acha pesado, a gente nunca tem dinheiro. Mas para fazer qualquer outra coisa, a gente não mede esforço. A gente não pensa duas vezes. Mas quando fala que tem uma conferência, nossa, muito caro. Eu também acho, mas isso é o preço da gente andar em família. E aí a gente vai errando nas pequenas coisas. Então, meus irmãos, que a gente possa analisar o nosso coração. Que a gente possa, quando chegar lá hoje à noite em casa ou amanhã, que a gente possa olhar lá para o nosso orçamento financeiro e ver com o que a gente tem gasto o dinheiro que Deus tem colocado para a gente administrar. Se a gente tem gasto apenas com nós mesmos, ou se nós temos sido os bons administradores daquilo que Deus colocou na nossa mão. E aí que você possa se planejar, se reprogramar. O nosso anseio, o nosso desejo para essa igreja é que a gente volte a ter um pastor de dedicação exclusiva. Que nesse momento, desde quando o Gustavo foi embora, como eu sempre falo, como eu já repeti várias vezes, a gente não tem. Então hoje a gente tem que fazer tudo. Hoje a gente tem que bater o escanteio, correr lá para o meio de campo, cabecear, ir para a área e fazer o gol. Né? Mas quando a gente entende qual é o nosso papel, quando a gente entende o nosso compromisso, as coisas elas vão ficando mais fluídas. E esse é o nosso desejo, como igreja. Então que você possa fazer parte disso, que você possa deixar um pouco a avareza de lado, a mesquinhez de lado, e que você possa ter o coração de Deus, que é um coração generoso. Um coração que não poupou o seu próprio filho, mas entregou ele em favor de nós. Ele não pensou duas vezes em enviar Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. Mas a gente pensa duas vezes em ofertar. A gente pensa 3, 4, 5 vezes o quanto a gente deve ofertar. O quanto a gente deve entregar nas mãos de Deus. E aí, como o Ariovaldo falou também, o dízimo, ele era o teto no Antigo Testamento. Não foi isso? Mas na graça, ele é o piso. Então, meus irmãos, é para a gente exceder. É em todas as áreas. Não só na questão financeira, mas é em tudo.
Como você tem ofertado? Como você tem entregado a sua vida? Será que existem gavetas que Deus ainda não tocou, não abriu? Porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Você possa colocar o seu coração diante de Deus. E se você tem problemas na área financeira, se você tem dificuldade em ser generoso, se você tem sido rápido em gastar o seu dinheiro, gastar o seu tempo, gastar a sua energia com tantas outras coisas, mas com o reino de Deus você tem dificuldade, você possa colocar isso diante de Deus agora. E se você precisa de algum tipo de ajuda, a gente está aqui para te ajudar, para conversar, para que a gente possa caminhar rumo àquilo que é a vontade de Deus para nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa transformar o nosso entendimento, que o Senhor possa, Deus, transformar o nosso coração, Pai, que o Senhor tire de nós esse coração de pedra, esse coração duro, esse coração ruim, Pai, que o Senhor tire de nós, Deus, essa avareza, Pai, essa mesquinhez, Deus, que a gente tem, Pai, com os recursos que o Senhor tem colocado na nossa vida para administrar, Pai. Mas que a gente venha ter um coração generoso, Pai. Um coração, Deus, que não pensa duas vezes, Paizinho. Quando a gente faz uma chamada, Senhor, de levantar uma cesta básica. Quando a gente chama, Deus, o compromisso da família, Deus, para fazer parte, Deus, disso daqui, Pai. No nome de Jesus, Paizinho, que o Senhor abençoe, Deus, aqueles que estão precisando de trabalho, de emprego, que o Senhor abra portas, Pai. No nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe com sabedoria, com discernimento, com graça para aqueles que estão enrolados financeiramente, Paizinho, que não estão sabendo, Deus, administrar, Deus, o recurso que o Senhor tem colocado nas mãos dele, Pai. Que o Senhor os abençoe com sabedoria, Pai. Que eles saibam gastar, Deus. Que eles não gastem além daquilo que ganham, Pai, mas que eles possam ser generosos, Pai, no nome de Jesus, Paizinho, e colocar suas riquezas no seu altar, Pai. Porque tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor, e é tudo para a sua glória, Pai. No nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê misericórdia, Pai. Para que a gente alcance a maturidade, Paizinho, daqueles que entenderam o seu chamado integral para o Evangelho, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.